Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que aqui estamos, procurando ampliar entendimentos à luz da doutrina espírita. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Estamos num capítulo, assim, complicado de entender, né? Mas é até bom, sabe, que a gente passe por essas lições assim, porque a gente acha que a gente pode entender tudo, que a gente sabe tudo. Aí quando depara com situações que a gente fica aí um pouco na dúvida, a gente vê que a gente não está ainda preparado para entender tudo, né? Esse capítulo sobre a percepção, a sensação e os sofrimentos dos espíritos, como também a sua situação e onde está, a gente tende a aproximar tudo isso da vida que a gente tem aqui na Terra, mas não é bem assim, né? Nós estamos nela, mas não somos dela. Se não somos dela, as nossas características não são dela. Temporariamente a gente veste aí um corpo da Terra que tem necessidades nela, mas a partir do momento que aqui fica, as coisas mudam e devem mudar, né? Porque como a gente já falou, a gente na semana passada estava nesse assunto, o que tem a Terra de tão importante no universo aí para ser modelo da dimensão espiritual? Não tem. Né? Não tem nenhuma. Então a gente sabe que tem coisas muito acima, muito melhores, muito superiores, né, a essa questão. Paramos aqui na 245 quando a gente comentou sobre a questão da vista dos espíritos, se ela é circunscrita como nos seres corpóreos, e eles dizem que não, que é uma faculdade geral, e terminamos falando sobre essa questão. Nós estamos encarnados, então nós estamos limitados pelo corpo, aos 5 sentidos que o corpo oferece, e a gente só consegue ver através dos olhos, que materialmente falando possuem elementos que precisam ser impressionados pela luz, para que a gente possa enxergar. A gente sempre que fala sobre isso, dá o exemplo do cantor Stevie Wonder, que é um cego de vistas perfeitas, porque quando ele nasceu com uma doença chamada cristalino opaco, que hoje é testado logo assim que a criança nasce. Eles fazem testes a respeito para poder fazer imediatamente a correção, que é simples, para que a luz possa passar, para que essa retina possa deixar passar, para que ela possa ser impressionada, para ele poder enxergar nos neurônios responsáveis por essa ação, né? Por essa atividade de ver. Mas naquela época isso não era conhecido. Quando ninguém encontrou o problema, ele continuou sem enxergar por volta de 11 anos. Essa doença foi descoberta, ele tinha nessa época 11 anos, e aí constataram que ele tinha o cristalino opaco. Esse cristalino opaco não deixava a luz passar para impressionar, né, os neurônios responsáveis pela visão. Aí eles fizeram a cirurgia nele, só que aí não teve mais jeito. A luz passava, mas os neurônios responsáveis não sabiam o que iam fazer com aquela luz, não aprenderam. Né? Então ele continuou sem enxergar, e ele é aquele que é o cego de vistas perfeitas, né? Que ele não tem mais problema nenhum, mas os neurônios não aprenderam o que fazer com a luz. Então, se nós encarnados precisamos disso tudo, né, desse órgão material aí para ver, o espírito não, ele não precisa disso. Ele não tem olhos, o corpo espiritual não tem olho, não tem cristalino, não tem nada que esteja obstruindo a passagem. Então ele vê por um todo, não mais restrito aos olhos que não existem, né, no corpo fluídico, não tem órgão. Saiu aqui do...
Os espíritos precisam então de luz para ver? Né? Ó, se não tem olho, se ele não precisa de luz para passar pela retina para impressionar lá os neurônios, então ele precisa da luz para ele enxergar? Não. Uma coisa é consequência de outra. Não vai precisar. Eles respondem aqui, ó. Vem pela luz própria, sem necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Então não há trevas no universo, né? Quando se fala que os espíritos estão nas trevas, eles estão nas trevas da própria ignorância ou por uma questão expiatória. Essa luz geral, eles não têm essa luminosidade, então eles não podem definir as coisas, eles não enxergam por uma questão expiatória. A expiação, ela não está limitada ao corpo físico, né? Aos espíritos encarnados no corpo físico. O espírito, quando deixa o corpo aqui, ele também continua tendo alguns problemas até que ele compreenda a situação dele. Então ele pode, por uma questão expiatória, um deficiente visual, por exemplo, ele está tão assim condicionado a um corpo físico que não deixa que ele veja, que ele enxergue, né? Que ele, após a morte, por uma questão expiatória que o levou a ter uma encarnação com uma deficiência visual, pode ser que ele ainda tenha que ficar por algum tempo com essa situação de não enxergar, então encontrando-se ainda naquilo que se fala nas trevas, porque não tem a luz para ele enxergar. Então pode acontecer, pode, por uma questão expiatória, mas não porque ele esteja com deficiência nos olhos. Ele não tem mais os olhos, ele não tem mais isso. Mas por uma questão expiatória, ou por uma ignorância dele ainda nesse campo, ele ainda pode passar um tempo sem ver a luz, né? Sem detectar, que aí sim é uma coisa à parte, independente dessa situação, dele ter ou não os olhos. Não tem mais. Então, os espíritos não precisam mais deles, mas pode acontecer dele não ter. Mas eles veem por luz própria, não é? Todo o universo é iluminado, mas não é por isso que eles veem, porque eles não têm olho para ver ali que o sol está brilhando ou que o sol está do outro lado, como a gente tem aqui. Né? Durante o dia nós vemos o sol aí e os japoneses não veem o sol porque está do outro lado. Mas não existe isso no universo. Todo o universo é iluminado. Mas não é por isso que eles veem. Eles veem por uma questão de luz própria, já que eles não têm olhos para serem impressionados, né, pela luz exterior, né, por aquela que está fora deles. Os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e noutro hemisfério do globo? Isso a gente já passou por essa questão quando falamos da ubiquidade dos espíritos, que os espíritos podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Aqui eles respondem: como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos do mesmo globo, mas essa faculdade depende de sua pureza. Quanto mais elevado, mais sensível ele é nesse sentido. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista, mas não é o órgão aqui não, é a sua visão. Somente os espíritos superiores podem ter visão do conjunto, só os superiores. Kardec fala aqui sobre a questão do sol, né, dando esse exemplo. Quando falamos sobre a ubiquidade dos espíritos, que quando estudamos sobre os espíritos, que é essa capacidade de estar em vários pontos ao mesmo tempo, demos um exemplo de um farol, né, de um farol. Como o sol também, aqui Kardec fala no sol.
E o farol que guia aí os navegantes, a mesma coisa. Ele está num ponto estratégico e ele tem a lâmpada que, através do vidro, né, dessa estrutura do farol, ela gira e ela fica refletindo para todos os lados. Então o farol faz uma ilustração boa a respeito disso, porque quanto mais transparente for esse vidro, mais a luz passa. Quanto maior é aquele vidro, quanto mais limpo, quanto mais fino, quanto mais transparente, mais irradia, mais esse farol irradia. Se ele tiver com o vidro um pouco embaçado ou grosso demais, ele não vai irradiar tanto. Assim também é o espírito. Quanto mais leve, quanto mais purificado, quanto mais elevado, menos denso é o perispírito. E mais então ele pode irradiar para todos os lugares. A gente não é fácil a gente imaginar como isso acontece, mas se a gente pensar, né, que uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa que fez uma viagem aí e conheceu toda a Europa. Ela levou bastante tempo, né, para conhecer todos os países, ficou lá no mínimo um mês. É como querer conhecer o Brasil todinho, né? Todo ele, a Europa cabe toda dentro dele, né? É maior, é enorme o nosso Brasil, né? Então, se a gente leva aí, digamos, um mês para conhecer tudo isso, nós visualizamos todos esses lugares, né? Alemanha, Bélgica, Inglaterra, todos esses lugares. Nós visualizamos, está tudo no nosso arquivo mental, que a gente visualizou, traz nas fotos, mas traz também impressos na nossa mente, né? Tudo que a gente viu. Aí, sentadinhos, às vezes, no sofá da nossa casa, o que levamos um mês para percorrer, podemos percorrer em minutos, em segundos, com o pensamento. A gente vai visualizar todos os lugares pelos quais a gente passou, né? Todos os detalhes, está tudo ali, ainda mais se tiver assim muito recente. Então, menos de um minuto a gente viaja tudo que a gente levou aí um mês para viajar. Isso dá uma ideia de como os espíritos podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Porque é o nosso pensamento depois que está passeando por todos esses lugares que nós estivemos com o corpo. Né? Nós estivemos com o corpo em todos esses países e marcamos isso no arquivo mental, tá lá, fresquinho ainda, né? E depois o corpo não vai, mas o pensamento vai e viaja, faz a mesmíssima viagem que a gente fez com o corpo, em questão de um minuto aí, a gente viaja isso tudo. Então o espírito é assim, quanto mais ele for puro, mais ele vai irradiar para todos os lados, né? Então imaginemos assim, tem uma mãe desencarna e ela tem um filho morando aqui no Brasil, um filho morando na Europa, um filho morando lá no Japão, né? Se ela quisesse fazer visível para os 3 filhos, isso vai acontecer ao mesmo tempo se ela tiver esse poder de ubiquidade bem desenvolvido. Se for um espírito bem desenvolvido, ao mesmo tempo os irmãos vão ver. O que está no Brasil vai ver a mãe, o que está no Japão também vai ver, o que está na Europa também vai ver. Porque ela não está indo fisicamente, ela está indo com o pensamento. É assim que os espíritos se transportam. Logicamente que com o perispírito. Mas o perispírito acompanha a alma. Ele vai quando a alma desencarna, né? Ele só deixa no mundo aquele perispírito quando ele não vai retornar mais àquele mundo. Agora, já que ele está levando, né, que ele ainda vai reencarnar naquele mundo, ainda que não vá reencarnar naquele mundo, ainda que ele esteja em outro, se ele tiver que se fazer visível ou comunicar-se com alguém que aqui está encarnado, ele vai tomar o perispírito daqui, o mesmo que ele tinha antes, embora ele esteja já com outro, né? Então, o meio de transporte dos espíritos é o pensamento.
O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? O que vocês acham? Se ele não precisa do órgão da vista, né? Da vista material, do olho para ver. Se ele tem luz própria, né? Se com os olhos nós temos uma visão limitada e eles não precisam dos olhos para ver, evidentemente que vai ter uma visão muito melhor que a nossa, né? Muito mais ampliada. Então o espírito vê as coisas tão distintamente como nós. Olha o que eles respondem: mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. Então não tem limite, não tem obstáculo, não tem nada que o espírito não possa ver. Ele vê tudo. É por isso que a gente fala que nós não conseguimos enganar os espíritos. A gente pode mentir para as pessoas, né? A gente pode mentir para as pessoas porque elas não podem ver o que estamos pensando. Mas os espíritos, enganar os espíritos, não tem como. Porque quando se fala alguma coisa, quando se pensa alguma coisa, simultaneamente esse pensamento toma forma. É sempre assim. Sempre vai tomar forma. Nós temos uma matéria mental que dá forma a esses pensamentos. Então, ainda que eu queira enganar um espírito, eu não posso. Porque se a minha fala, se a minha palavra não estiver de acordo com o meu pensamento, eu vou falar uma coisa e o meu pensamento vai pintar a realidade do que eu sinto. Nisso a gente não tem como mexer. Então eu posso enganar no encarnado, mas o desencarnado sabe. Ele está vendo. É por isso que quando às vezes, a gente fala assim: poxa, fulano foi embora, eu não disse tudo que eu queria. Talvez eu não tenha demonstrado tudo que eu sentia, né? E aí fica aquela tristeza, né? De ter perdido tempo, de não ter feito aquilo que a gente achava que devia ter feito, né? De falar coisas que pensava. Aí a gente fica: não nos preocupemos com isso, fala agora. Pensa agora, fala e pensa, porque eles estão recebendo tudo na essência, né? Na essência mesmo. Às vezes tem aquela pessoa que sempre tem assim uma implicância, que não acredita, não é, nos sentimentos da outra por ele. Aí a gente fala: agora você está vendo que eu era verdadeira, né? Agora você está vendo isso. Não acreditava em mim antes, mas agora está vendo. Porque eles vêm. Então não tem como a gente enganar, né, os espíritos. Eles respondem assim: o mais distintamente, porque a sua visão penetra o que a vossa não pode penetrar, porque nada a obscurece, como eu li. Então, na verdade, eles veem aquilo que os nossos olhos não veem. Então, uma pessoa conversando com a gente não está sentindo o pensamento dela, a gente não está vendo o pensamento dela, mas eles veem. Então, a gente, desencarnado, pode ver muito mais do que se a gente estiver encarnado. Os espíritos percebem os sons? Aí o que eles respondem? Sim. E percebe até mesmo o que os vossos sentidos obtusos não podem perceber? Então até o som que a gente não pode perceber, eles percebem. Eles sabem, eles conhecem, eles percebem e ouvem tudo, até mesmo aquilo que a gente não pode ouvir. Mas isso não é difícil de entender, isso aqui não é. Alguma coisinha ou outra pode até ser, mas isso aqui não é. Porque se eles não precisam de ouvido para ouvir, do olho para ver, claro que isso tudo na alma vai ser muito mais apurado. Né? Se nós temos um probleminha qualquer de perda de audição, a gente não ouve muito bem. Vai ficando surdo no decorrer do tempo, né? Do desgaste. Mas os espíritos não têm nada para desgastar, né? Eles não têm corpo, então ouvem muito melhor do que nós. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser. Kardec fazia umas perguntas que às vezes
Até os espíritos, não é que eles se irritavam, não, mas eles falavam, mas já não falamos sobre isso? Já não respondi sobre isso? Mas Kardec fez um bom trabalho, né? Ele queria mesmo que eles explicassem tudo. Então, eles responderam assim: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Tá vendo? Do ser espiritual, daquela energia. Quando ele se reveste do corpo material, elas se manifestam pelos mesmos órgãos, né? Pelos meios orgânicos. Mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Então, claro que é todo o ser. Não tem localização. Isso aqui mostra que nós não temos órgãos no perispírito. Olha, o que eu ouço de gente falar que a gente tem o órgão correspondente no perispírito, de pessoas que estudam o espiritismo, não tem isso. Não tem órgão lá no perispírito. Os órgãos pertencem ao corpo físico. O duplo que sai é na aparência. Não visualiza órgão nenhum, né? Não tem, é todo o ser. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-la? Eles respondem, e é importante isso, ó. O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Claro, né? Lógico, até a gente também, né? Até nós que temos o ouvido ali para ouvir, que tem hora que a gente fala assim, ai, nessa hora eu precisava ser surdo, né? Tem hora que a gente fala assim, eu queria ser surdo, mas já que é melhor ouvir do que ser surdo, então vamos ouvir, né? Mas até a gente não faz aquilo que vulgarmente se chama ouvido de mercador. Aí a outra fala assim, tá vendo? É o que eu falo, ó. Entra por um e sai pelo outro. Isso eu não querer ouvir. Aí, agora, claro que não é bem assim, né? Se o som se fizer, a gente ouve. Pode não prestar muita atenção, mas ouviu. Não tem jeito. Agora, como os espíritos ouvem por um todo e se transportam pelo pensamento, eles também podem não ouvir. Eles podem sair, né? Ir para outro cantinho, pensar em outro lugar, não vão ouvir. Como nós também podemos ir para um outro lado da casa, né? Fechar uma porta e não vai ouvir o que está acontecendo. É importante isso. Então, isso de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos elevados. Então, mais aí, ó, os espíritos impuseram aí uma condição para explicar isso aí, que o espírito vê e ouve só o que ele quiser. Por quê? Porque, de uma maneira geral, os espíritos superiores não têm que ouvir o que eles não querem. Porque eles são superiores e eles têm como neutralizar tudo isso. Graças a Deus, né? Já imaginaram? Nós somos da guarda ouvindo esse monte de besteira que a gente fala? Né? Deus ouvindo um monte de lamentação que a gente faz. Pensa bem que coisa horrível, né? Então, como conhecem a nossa inferioridade, não ouvem. É igual aquela pessoa também que sabe como é que é aquela outra. Quando ela começa a praguejar, a xingar e a falar besteira, sai de perto. Não vai ouvir, não quer, né? Então, deixa pra lá. Então, mais ou menos assim que vai acontecendo com os espíritos, né? Não é, mas no sentido, no estado de liberdade, não estão mais localizadas a sua audição, né? Ele pode ouvir ou não ouvir, dependendo da sua escolha. Quanto mais elevado, mais facilmente para ele fazer isso. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las, né? Que já que é atributo do espírito, é atributo do espírito. Imaginemos, não é atributo do perispírito e nem do corpo. Um corpo que morreu não ouve, não vê, não ouve. Assim como o perispírito sem espírito também é como o corpo, não ouve nada,
porque é fluido, é um fluido semimaterial. A alma é que tem essa percepção, que é transmitida ao corpo pelo perispírito, mas não é o perispírito que ouve, né? Então, isso é um atributo do espírito. As percepções todas, eles respondem, o espírito só ouve o que quer, isto de uma maneira geral. São sensíveis à música? Queres falar o quê? Da vossa música? O que é ela? Olha só, isso é importante. Ó. O que é ela perante a música celeste? Essa harmonia da qual ninguém na Terra pode ter ideia. Tá vendo? Então são coisas que a gente fica imaginando, lá. Então foi até assim questionado por aquele que estava fazendo perguntas à Mozart, porque quando ele falou que ele não lembrava uma melodia dele, aí foi questionado se era ele mesmo que estava dando aquele depoimento. Aí ele falou assim, o que eu tenho agora, a música celestial que agora eu ouço, não me faz ter nenhuma falta nem saudade daquela tão grosseira que eu fazia na Terra. Pra gente aqui, ele foi um grande compositor, né? Mas ele chama isso de música grosseira. Por aí a gente vê o que existe de belo além disso aqui, né? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Então a música terrestre seria considerada um canto selvagem, né, perto do que eles têm na espiritualidade, melhor do que essa. Claro, porque na esfera próxima à Terra, não, os espíritos vão gostar. Não obstante, os espíritos vulgares, o que eles continuam falando aqui, podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas, muito desenvolvidas, tá vendo? Muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Então, isso ainda vem até a fortalecer aquela ideia que a gente comentou aqui também na semana passada, sobre do que existe nos mundos espirituais espalhados pelo universo. Nada que a gente possa imaginar. São sensíveis às belezas naturais? Kardec pergunta. Eles respondem: as belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer. Olha só. Tá vendo? As belezas naturais são tão diversas que estamos longe de conhecer. Nós adoramos a nossa terra. Ela é linda, realmente. A terra tem recantos maravilhosos, né? Quando são fotografados de cima, então, são belezas assim enormes, né? Na nossa terra. E eles falam aqui, que são para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Então a gente só imagina, né? Se o que pode ter de belo, não imagina o quê, né? Mas imagina que tem algo extremamente belo. Se a gente ama isso que está aqui, ama a beleza natural dessa terra, e eles dizem que daí é muito pouco, imaginemos então que pode ter lá, né? Tá realmente longe da nossa imaginação. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os sofrimentos físicos? Tá. Passei mais rapidinho para a gente chegar aqui, para não ficar redundando aí, né? Olha só. Isso aí é uma dúvida de muitos de nós, né? Porque a gente já fica pensando assim, bom, vocês falam que não tem descanso. Alguns falam, descansou. O sujeito está muito mal, está sofrendo. Aí quando morre, aí o outro comenta, fulano descansou. Nem sempre é assim, né? Nem sempre ele vai descansar.
Mas Kardec fez essa pergunta e os espíritos responderam assim, ó, eles os conhecem. Então, repetindo a pergunta, os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Eles respondem, eles os conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentam materialmente como vós, porque são espíritos. Tá vendo? O espírito conhece essa dor física, ele conhece o sofrimento físico, ele vivenciou isso. Ele vivenciou o frio, ele vivenciou o calor, ele vivenciou a fome, a saciedade. Então ele conhece tudo isso. Mas na condição de espírito, ele não tem esse sofrimento da mesma forma que tinha quando estava no corpo. Porque a sensação de dor era passada para ele através do perispírito. O perispírito, com os seus fluidos, aciona os filamentos nervosos do corpo físico. Então o espírito recebia toda aquela sensação de dor e de sofrimento. Mas o espírito desencarnado não tem mais o corpo. Ele não tem mais os nervos. Não é? Ele não tem mais isso. O perispírito não aciona filamento nervoso nenhum. Então essa dor não é igual, não é semelhante. Mas como ele tem a impressão dela, ele diz que ele está sentindo. Mas é muito diferente da dor do corpo físico, porque ele não tem mais os nervos, né? Os espíritos sentem os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso, porque nós sentimos, né? Nós sentimos cansaço, precisamos descansar, né? Muitas vezes a gente passa por um estresse qualquer ou uma tarefa mais puxada, mais pesada, a gente está com o corpo moído, dor de cabeça, às vezes até fome, mas a fome vai até para segundo plano, a gente nem liga. A gente quer saber de descansar para poder melhorar. E realmente, passa tudo. Né? Nada que uma noite de sono bem dormida aí não faça para recuperar um corpo cansado. Né? E às vezes até uma dor mesmo na cabeça proveniente do cansaço. Mas o espírito, como é que é isso? Né? Eles dizem assim, não podem sentir a fadiga como a entendeis. E, portanto, não necessitam de repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Né? Por isso que a gente fala, o espírito, ele não precisa de uma cama para ele deitar. Ele não dorme. Mas, como falamos na semana passada, um recém-saído da terra, doente, né? O espírito ainda com aquela impressão da doença, de estar doente sem saber que morreu, que está morto, ele precisa disso. Então ele próprio, com o próprio pensamento, já que ele necessita tanto, ele forma uma cama para ele deitar, já que ele se acha muito cansado. Não é? Se ele sentir uma sensação de frio, ele vai formar uma roupa para ele botar. A matéria é pensamento. Porque ele tem essa ideia, essa sensação, e a ideia está no arquivo dele. Mas ele, a partir do momento que ele for informado, que ele for esclarecido a respeito da sua condição, ele vai ver que ele não precisa. Aqui, por exemplo, aqui nas nossas reuniões mediúnicas, né, quando um espírito chega aqui para ser tratado, ele chega algumas vezes, alguns deles, né, com as dores da enfermidade que os levaram à morte, né? Então, se ele morreu por conta de um AVC, se ele partiu por conta de um AVC, ele chega com aqueles sintomas. Ele passa para o médium isso.
Quando ele se entrosa com o fluido do médico, o fluido do perispírito dele, com o fluido do médium que está dando oportunidade para ele se comunicar, quando há essa integração, o médium começa a sentir aquilo que ele diz que está sentindo. E é igual. Eu me lembro uma das reuniões mediúnicas aqui, quando eu comecei a participar, eu me lembro de um médium que começou a entrar em pânico, daí, mais ainda a certeza que não existe essa questão de inconsciência na hora da comunicação, não tem isso? Nenhum médium fica inconsciente na hora que ele está dando passividade a um outro espírito. Depois que passa a comunicação, ele pode esquecer. O espírito pode limpar o seu campo, ele pode esquecer. Ou o próprio guia espiritual dele faz isso, dependendo da situação, né, para não deixar nenhuma sequela ou impressão daquela comunicação. Aí ele pensa que ele estava inconsciente, mas não está, porque nós somos donos do corpo. Né? O corpo ninguém entra nesse corpo, não tem espírito que vai se apossar dele. Esse corpo, por ocasião da formação dele, o perispírito foi ligado a esse corpo por comando do espírito, molécula por molécula. Então nós estamos entrosados nele, não tem essa do espírito entrar, se apoderar, não. Então esse corpo é meu, temporariamente é meu. Quando ele morrer, ele vai ficar aqui e eu vou sair. Mas enquanto eu estiver aqui vivo, ele é meu. Numa comunicação, eu tenho que estar plenamente consciente do que está acontecendo, porque essa responsabilidade é minha. É minha essa responsabilidade. O espírito não pode fazer com o meu corpo o que ele quiser, porque eu estou ali consciente, aberta aquela situação toda de vigilância, e ele não vai fazer. Então, o médium naquele dia achou que estava tendo um derrame. Que ele começou a ter os sintomas, entrou em pânico, achando que estava, e deu um pouquinho de trabalho, mas logo, né, quem estava dirigindo a reunião tomou a providência devida, cortando a comunicação, induzindo também o médium a isso, e ele viu que ele não tinha sintoma mais nenhum. Então é tão real, o que ele sentia era tão real para ele, para o espírito, que quando ele se entrosou com o campo fluídico do médium, ele passou aquele sintoma. Então o médium começou a ter problema para respirar, dormência, começou inclusive a entortar, por causa da influência do espírito. Mas o médium que estuda, que está ali atento ao livro dos médiuns, estudando, e na escola de médiuns, podemos dizer assim, né, estudando isso no grupo, ele sabe que não é. Então ele auxilia esse espírito. Ele entra em prece também e auxilia o espírito a entender que esse corpo não tem nenhum AVC, não está tendo nenhum AVC, ele que tinha. Aí o doutrinador vai auxiliar, vai conversar com ele, vai falar: você não tem mais o corpo para você sentir nenhum sintoma da doença que fez você desencarnar. Esse corpo através do qual você está falando não é seu. Aí pede ao espírito para observar, porque ele chega sem saber, ele chega perturbado. Aí pede o espírito para observar. Aí o espírito se acalma e começa a observar, ele diz: não é meu corpo. Ele vê que não é o dele. Aí ele vê que o dele está perto daquele. O dele qual? Fluídico. Ele começa a perceber que realmente o corpo dele não é mais físico. Aí ele para de ter esse sintoma. Ele não tem mais a dormência, ele não tem mais a dor, ele não tem mais o problema com a respiração dele. Porque ele começa a entender que ele não tem mais o corpo, aí ele vai se acalmando. Da mesma maneira, aquele que pode desencarnar soterrado no gelo,
Ora, até ele desencarnar, ele deve ter sentido muito frio, né? Ele morreu soterrado lá no gelo, por falta de oxigênio e gelado. Então, numa comunicação desse espírito, para ele ser tratado, ele precisa de ter um contato com o corpo físico, que não é dele, para ele sentir que ele não tem mais o corpo físico. Então, ele no início, ele vai chegar sentindo um frio horroroso, embora a temperatura possa estar muito elevada no ambiente em que ele vai se encontrar ali, que a reunião esteja transcorrendo. Mas é que ele não tem o frio ou o calor, o espírito não sente isso. Tanto que ele não vai registrar a temperatura ambiente. Um espírito, ao se comunicar, não vai sentir o calor ou o frio que a temperatura ambiente esteja oferecendo. Mas se ele desencarnou numa situação assim, ele vai chegar com muito frio, gelado. Não é? Então aí vai ser a mesma coisa que foi falado para o outro, vai ser falado: repara, você não tem mais o seu corpo, esse corpo não é o seu, através do qual você está falando. E você não está mais naquele gelo. Você foi retirado de lá. Quem ficou lá foi seu corpo e não você. Você é imortal. Então o espírito começa a entender. Aí o que acontece? Ele não sente mais aquele frio. Ele não sente mais dor nenhuma. Porque ele não tem mais o corpo. Então as primeiras sensações são aquelas que o corpo oferece, que a vida que ele tinha aqui oferece, que ele então, imantado ou ainda, né, muito presente ainda na sua perturbação, no seu sofrimento, ele possa perceber. Mas na verdade isso é logo retirado dele. Ele próprio não sente mais, porque ele vê que não tem mais o corpo. Então, obviamente que essas dores, o frio, o calor, o espírito não sente mais isso, né? Ele não age de maneira natural, porque a sua ação... Perdi o fio da meada. Não podem sentir fadiga, como entendeis, e, portanto, não necessitam de repouso corporal, pois não possuem órgãos que tenham que ter força restaurada, né? Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele diminui um pouco a sua atividade. A atividade intelectual, porque é toda intelectual. Ele não tem atividade material. Este é o verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Então, os espíritos superiores, eles sequer diminuem a atividade intelectual para repousar um pouco, mas porque eles não precisam mesmo. O espírito menos evoluído, ele ainda tem um pouco dessa necessidade de diminuir um pouco a sua atividade, mas não é nem perto, né, parecido com o repouso que nós precisamos aqui na Terra. O espírito diz que sofre. De que maneira então é esse sofrimento? Eles respondem: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Isso aqui é algo que a gente tem que dar muita importância. Quando a gente está aqui no mundo, nós temos dores, sofrimentos, né? Alguns podem ser amenizados por remédios, né? Até a dor moral mesmo pode ser amenizada por uma conversa com um amigo, alguém que possa falar alguma coisa de bom para a gente, né? Até nos fazer entender que nós não somos perfeitos, a gente erra muito, né? Erra, e aí comete alguns enganos, e lógico que a consequência disso pode ser uma dor moral, mas aí a gente sente aquele carinho, aquele amigo falando, ou então se a dor é física, um analgésico resolve, se o cansaço, uma boa noite de sono resolve. Mas com o espírito isso não é assim. A dor é muito intensa,
Porque a dor moral da alma, ela não passa com nada. Ela não passa com analgésico, ela não passa com conversa, ela só vai passar quando esse espírito melhorar, entender e tiver uma oportunidade de resgatar o seu passado. Da mesma maneira que acontece, a gente tem como ilustrar isso na atual vida, não é? Quando a gente faz uma coisa que não devia fazer, que ofende alguém, que fala alguma coisa, e quase sempre, né? Isso aí acaba sendo até uma pessoa que a gente gosta muito. Por incrível que pareça, a gente magoa muitas pessoas que a gente ama. E depois aquilo dói, mas dói tanto, é uma dor tão intensa, que aí não tem sono, não tem conversa, não tem nada. Mas aí chega aquele amigo para conversar, que quem tem amigo tem tudo. Amigo é uma coisa muito importante, muito mesmo. Quem não tem amigo sofre muito mais. Né? E chega aquele amigo e fala: fulano, tá sofrendo tanto por causa disso? Deixa seu orgulho de lado, deixa seu egoísmo pra lá, vai lá, conversa com a pessoa, pede perdão, conversa, fala que você não estava num bom momento, alivia essa dor aí do seu peito. Pode ser que o outro não receba bem essa atitude, mas pode ser que receba. E se receber? E se receber? Olha o alívio, olha a cura se processando, não é? Pelo menos você tem oportunidade ali naquela vida ainda de fazer alguma coisa. Está lá no Evangelho: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Isso porque a dor é grande depois que passa, né? Porque depois que a gente está na dimensão dos espíritos, por exemplo, aquele que fez algo e a pessoa morreu, ela não teve chance de se redimir, de pedir perdão, ela não teve. Mas, como a gente tem dito aqui, os espíritos ouvem tudo que a gente fala, sentem o que a gente sente. Então essa pessoa que fez e é a que está encarnada, ela tem muita chance ainda de pedir perdão àquela alma. Ela vai ouvir. E se essa alma for uma alma compreensiva, ela vai aceitar. E vai encontrar uma forma de aliviar a dor daquela pessoa, mesmo que ela já tenha desencarnado. Mas o espírito ofensor, se foi ele que desencarnou, a dificuldade se torna um pouco maior, porque o encarnado que sofreu a ofensa, a mágoa, ele pode não ter sensibilidade o suficiente para perceber a intervenção dessa outra alma no seu campo de energia. É muito difícil. É mais fácil daqui para lá do que de lá para cá. Porque daqui para lá, quando a gente pede perdão, eles ouvem. Eles podem até não querer perdoar, mas eles ouvem. Mas quando eles nos pedem perdão, a gente não ouve, a gente não tem, às vezes, essa sensibilidade. Aí a comunicação fica mais complicada, fica mais difícil. Mas quando o espírito está na erraticidade e percebe uma bobagem que ele fez, a dor moral é intensa e não há nada que melhore. Só vai melhorar quando ele se redimir. Por quê? Não é nem o outro que fica daqui com raiva dele, não. Às vezes o que está encarnado, que foi aquele ofendido, até perdoa. Nem se importa, de vez em quando pensa. Mas o desencarnado é que não se perdoa. Maior, né, pior, digamos assim, pior do que pedir perdão a alguém e essa pessoa nos perdoar, é nós não nos perdoarmos. Se a gente não se perdoar pelo que fez, não adianta o ofendido perdoar, que a gente não melhora. Precisamos nos perdoar também. Para isso, a gente tem que entender uma série de coisas. Não somos perfeitos, não estávamos num bom momento. Ainda que tenha sido consciente aquilo que fizemos, nos arrependemos muito. Né? Então, a gente tem que entender e se perdoar, se aceitar. Porque aí tem até um pouco de arrogância própria, de nós para nós, né? Por quê?
por que nós vamos achar e pensar que somos tão certos e tão superiores, incapazes de errar? Para quando a gente erra, não se perdoar. Não é assim, a gente erra, a gente faz muita bobagem e tem que aceitar isso. Então nós precisamos também nos perdoar, para poder a gente aceitar quando a outra pessoa também vai nos perdoar. Então essa dor moral é muito grande para a alma, né? Essa aí é uma dor intensa, é um sofrimento muito grande para a alma na erraticidade. Como alguns espíritos se queixam do frio ou calor, o que falamos agora mesmo, né? Lembrança do que sofreram durante a vida. Quer dizer, eles conhecem o frio, conhecem o calor, sofriam isso, às vezes morreram nessas condições, a lembrança daquela situação está ali, né, para eles. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa estar com ela, né? Fica aquela impressão, né, que a gente ainda está no corpo e aí acaba sentindo aquilo que o corpo apresenta. Não vai dar para a gente abordar tudo, mas a gente vai começar o item 4 aqui, que é um resumo, digamos assim, que é o ensaio teórico, tá? Sobre a sensação nos espíritos. Mas esclarece muita coisa. Nós vamos caminhar com isso aqui, mas para começar, a gente vai iniciar aqui, é o número 257. Isso é dever de casa. Leiam em casa, para a gente, da semana que vem, a gente vai continuar com isso, mas para vocês tomarem já conhecimento, porque é muito esclarecedor esse ensaio sobre esse tema, né? Eles começam assim, ó: o corpo é um instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Então, o corpo não é ele que sente, não é ele que dói, não é ele. O corpo sem a alma não sente nada, então a dor não é nele, não é dele. Ele não tem essa dor, ele apenas tem a sensação dessa dor, porque o espírito que tem o corpo fluídico, que aciona os filamentos nervosos do corpo físico, passa para o corpo a impressão que o espírito registra da dimensão dos espíritos. E o corpo, por sua vez, tem a dor transmitida para o espírito, que na verdade a sente, por conta desse mesmo perispírito que leva esta sensação para o espírito. Então quem sente é o espírito. Tanto que quando acontece a morte, ou não precisa nem ser a morte, um estado cataléptico, por exemplo. O que é um estado cataléptico? Não é aquele em que a gente tem a aparência de morte, não. Isso é a letargia. A letargia que dá a aparência de morte generalizada, total. A catalepsia, ela pode ser localizada. Ela pode se restringir a uma região do corpo. Então, imaginemos uma pessoa, isso até eu já contei aqui uma vez, que eu assisti isso num acidente de ônibus. Houve um acidente, tem muitos anos, houve um acidente no ônibus e algumas pessoas morreram, outras estavam muito feridas. Havia um bombeiro que estava viajando nesse ônibus também a passeio. Então, quando aconteceu o acidente, ele ajudou a salvar muita gente. Ele não sentiu nada, para ele não estava ferido, não tinha nada, ele nem se sentia ferido, mas ele ajudou a salvar muita gente. Aí quando terminou, quando ele já tinha feito tudo que ele precisava ter feito para salvar e não tinha mais o que fazer, ele começou a sentir uma dor muito forte.
quando acabou de atender, ele começou a sentir uma dor muito forte. Chamaram os paramédicos, que nessa altura já estavam lá. Quando foram socorrer, ele estava com uma hemorragia interna que já era para tê-lo matado. E deram uma dor muito grande e ele não sentiu nada. Então, o que houve ali? Houve uma catalepsia localizada. Ele ficou insensível ali. A adrenalina dele era tanta, a ansiedade dele era tanto de querer salvar, de querer ajudar, que simplesmente ele próprio, né, ele mesmo, através do perispírito, é lógico, retirou os fluidos daquele local que acionavam os filamentos nervosos ali. É como se ele fosse anestesiado ali. A anestesia não interrompe, né, a dor ali, porque interrompe a inervação. Então acontece isso na catalepsia. Ele não sentiu nada, tinha nada. E quando ele relaxou, aí sim, tudo voltou e ele passou então a sentir aquela dor e morreu ali, não pôde nem ser levado para o hospital. Então, quando nós ouvimos dos espíritos que o corpo não é o que dói, porque senão ele ia sentir, independentemente do seu estado, né, de ansiedade ou não. Então, são os filamentos nervosos do corpo, acionados pelos fluidos do perispírito, com a ordem e comando geral do espírito, que isso acontece. Então, não, o corpo, na verdade, ele não sente nada. É o espírito que sente. Como ele está ligado ao corpo físico, então isso acontece num conjunto. Então, qual é o papel do perispírito? Levar para o corpo físico todas as impressões do espírito que ele adquire e levar do corpo para o espírito todas as sensações externas e tudo que acontece no corpo. Mas quem sente é a alma é que sente a dor. Então, uma vez esse corpo morto, ele não vai sentir nada, e se tivesse perispírito sem corpo, também não ia sentir nada. Sem espírito, também não ia sentir nada. Então, aqui está assim, ó, o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira, é pelo menos a imediata. Instrumento, gente, é instrumento. Ele não é o causador, é instrumento. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção, ela é o efeito dessa dor toda causada. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode implicar ação física. Tá vendo? Não é igual. Porque a sensação de dor no corpo que passa para a alma é enquanto o corpo está ali, vivo. Morreu, não tem mais. Então, quando há uma dor na alma, ela é muito diferente da dor física. Né? Não é a mesma, é muito diferente. Não quer dizer que seja menos intensa. Ela é diferente, não é igual. Então, é muito diferente. Quem quiser associar a esse estudo aqui, deem uma lidinha. Não é para ficar impressionado, não. É só para poder tomar conhecimento do que existe na realidade. No céu e o inferno, que é uma das obras da codificação. Ali, vocês vão encontrar naqueles depoimentos de espíritos felizes, espíritos de criminosos, espíritos medianos, o relato do que eles sentem, o relato do momento da morte, do supliciado que teve a sua cabeça cortada, como que ele relata o que ele sentiu. Então ali vocês vão encontrar o que realmente acontece, né? Foi relatado pelos espíritos, é o céu e o inferno. É só pegar lá no índice a situação dos espíritos medianos, espíritos criminosos. Ali começa isso com espíritos felizes, falando sobre Sansão, que é aquele que deu que fez aquele ensaio no Evangelho sobre os filhos desencarnados que estão sempre junto com as mães, que ele deu um depoimento, ele deu uma comunicação através de um amigo no momento da sua vigília. O corpo ainda estava ali e ele conseguiu, tão lúcido que era, né, tão elevado que era, ele conseguiu dar um depoimento ali sobre aquele corpo, uma comunicação através do amigo dele na vigília dele. Então, muito interessante. Da mesma maneira que pode nos assustar,
pode nos alegrar muito, porque no decorrer desse ensaio aqui, nós vamos ver que essa felicidade está, nas nossas mãos, através da nossa conduta aqui na Terra. Então, temos salvação? Temos. Temos muita chance de partir daqui sem sofrimento nenhum, de entrar numa dimensão espiritual sem dores. Temos muita chance. Não importa a idade que tenhamos, temos muita chance de encontrar uma dimensão dos espíritos com felicidade, com alegria. Então, muita paz para todos. Vamos estudar isso aqui para a semana que vem, tá? Muita paz.